Minha sogra jogou fora a refeição que passei 5 horas preparando e zombou da minha mãe falecida diante de 20 convidados. Fiquei em silêncio, desamarrei o avental e revelei um segredo que a destruiu. A porcelana bateu no chão de mármore antes mesmo de eu decidir puxar a toalha de mesa. O cristal quebrou em seguida, daquele tipo caro que não só se parte, ele detona, espalhando luz pelo chão como pequenas facas. Depois a prataria caiu fazendo barulho em cima de um bolo de aniversário que custou mais do que eu ganho em um mês na minha barraca do mercado. 20 convidados ficaram paralisados no meio da mordida, garfos suspensos no ar. A taça de champanhe de alguém caiu em câmera lenta e ninguém tentou pegar. Fiquei ali, de vestido preto e avental na cintura, mãos firmes pela primeira vez no dia. A partir de hoje, disse que terminei de servir essa família. Nesse momento, tudo mudou. Para entender por que uma mulher de 49 anos, com mãos ásperas e molho de pimenta sob as unhas, destruiu a mesa posta no jantar de 80 anos de Charles Weaver em um restaurante com vista para o litoral de La Jolla, é preciso saber o que ocorreu nas 6 horas anteriores. Você precisa saber o que falaram sobre meus pais. Já tinha minha barraca no Ocean View Farmers Market há 11 anos quando ocorreu aquele jantar. Molho de pimenta, queijos envelhecidos e comidas artesanais que clientes fiéis cruzam o condado para comprar. Transformei uma mesa dobrável e uma maquininha de cartão em uma barraca que passou a se sustentar sozinha, pagando aluguel e seguro. Para quem comprava comigo aos sábados, eu era Hannah Weaver, a chefe que lembrava nomes e alergias dos filhos. Para a família do meu marido, eu era a garota da feira. Após 12 anos casada com Luke Weaver, a mãe dele nunca me chamou pelo meu nome na frente dos outros. Luke, o mais quieto da família, era gerente de operações de um armazém, estável e pouco impressionante para sua mãe, casado com uma mulher que vendia condimentos numa barraca. Rosalie Weaver, minha sogra, sempre fez questão de nos lembrar nosso lugar em sua hierarquia. Jeffrey, irmão mais velho de Luke, era o bem-sucedido, um cirurgião ortopédico abrindo clínica própria. A esposa de Jeffrey, Gemma, advogada corporativa com escritório de canto, opinava sobre todos, menos sobre si. Já Charles Weaver, o patriarca, faria 80 anos naquele sábado. Charles era o único naquela família inteira que já tinha me olhado como se eu fosse uma pessoa, em vez de um incômodo que o Luke tinha levado para casa. Acordei às 4 da manhã, dirigi até os cais de atacado antes do nascer do sol para comprar camarão tão fresco que ainda estava frio, recém-saído do barco. Passei 3 horas preparando uma sopa de frutos do mar com uma receita que era da minha mãe. Creme de leite fresco, páprica defumada, um raro açafrão espanhol que encomendei 2 semanas antes porque Charles comentou que sentia falta da sopa que a mãe fazia para ele quando era menino no Maine. Eu lembrava. Ninguém mais naquela família lembrava de nada sobre Charles que não envolvesse a conta bancária dele. Meus pais tiveram uma lanchonete perto de Bakersfield por 26 anos até que um motorista bêbado cruzou a faixa central na Rota 58 e os tirou de mim no mesmo instante, 4 anos antes de eu conhecer o Luke. Não herdei nada deles além de um monte de cartões de receitas, uma panela de esmalte lascada e aquele tipo de luto que nunca vai embora de verdade. Só aprende a ficar mais quieto num canto da sala. A receita do ensopado era deles. Fiz para o Charles, pois era minha única herança valiosa. Não deveria ter levado aquilo à sala de jantar. Sinais de alerta já existiam há anos, se eu for honesta. Eu repetia que cada um seria o último, certa de que havia um limite para o quanto essa família podia me diminuir. 3 anos antes, no dia de Ação de Graças, Rosalie esqueceu meu lugar por acidente e comia em pé na porta da cozinha enquanto Gemma falava da fusão recente do escritório dela. Disse a mim mesma que foi um erro honesto, mas Rosália não cometia esses erros. Só não queria admitir. Há 2 anos, na cerimônia de lançamento da pedra fundamental da clínica de Jeffrey, ainda pequena diante do que ele teria que reconstruir, Gemma me apresentou a investidores como esposa do Luke. Ela faz aquela feira de produtores locais muito charmosa, como se eu fosse um passatempo guardado na garagem. Sorri. Cumprimentei e disse a mim mesma que não importava o que pensavam pessoas que nunca perguntaram de verdade sobre mim. Então, 8 meses antes do jantar de aniversário, Rosalie me ligou diretamente, o que já era raro, para perguntar com aquela voz seca e comercial que ela reservava para pessoas que considerava funcionários, se eu poderia cuidar do buffet de um evento beneficente que ela estava organizando para a clínica do Jeffrey. Não para comparecer, mas para servir. Após 12 anos de casamento, senti que passei de parente a fornecedora nessa família. Mesmo assim, sempre dizia sim, convencida de que era generosidade. Olhando para trás, era exaustão mascarada de bondade. Luke percebeu isso, no seu jeito silencioso. Depois do incidente no dia de Ação de Graças, ele me disse: "Você não precisa provar mais nada para eles." No carro, após 20 minutos de silêncio, ele falou isso. Lembro que ri e neguei. "Não estou provando nada", respondi. "Não quero dar motivo para eles, como se um dia existisse uma versão minha que não desse motivo para Rosalie, como se o motivo realmente fosse sobre mim." Na manhã do jantar de aniversário, prometi a mim mesma que seria diferente. Os 80 anos de Charles eram um marco e eu o amava. Não por obrigação, mas porque ele foi o único que lembrou os nomes dos meus pais sem que eu precisasse lembrá-lo. Meses antes, ele perguntou brincando se eu ainda tinha a receita da minha mãe.
Respondi que sim. Ele se animou como uma criança, então acordei às 4 da manhã, pensando que o esforço valeria a pena. Talvez finalmente aparecer com algo tão pessoal fosse o que mudaria 12 anos sendo ignorada. Eu já devia saber disso. Uma parte de mim sabia que não. Mesmo assim, eu trouxe a sopa. No segundo em que entrei pelas portas da sala reservada do restaurante, com a bandeja apoiada no quadril, os olhos de Rosalie me encontraram do jeito que um falcão encontra movimento na grama alta. Que bom que você chegou, ela disse alto para os 20 convidados. Leve isso à cozinha. Precisamos de alguém para servir os aperitivos na mesa dos Henderson. Senti meu rosto esquentar, mas fiquei em silêncio. Aprendi em 12 anos que falar só dava mais espaço para Rosalie continuar. Gemma riu ao lado de Jeffrey, girando o vinho como se testasse um papel. Carregar bandejas é natural para garotas de mercado, não? Você leva jeito com as mãos. Eu disse a mim mesma que não era nada. Só Rosalie sendo ela mesma e Gemma tentando impressionar quem já não se impressiona. Ainda assim, servi o ensopado para Charles e por um instante vi seu rosto suavizar como sempre acontecia quando alguém lembrava algo verdadeiro dele. Ele nunca chegou a provar. Rosalie rapidamente pegou a tigela antes de Charles levantar a colher. Ela levou a tigela até o nariz, cheirou de forma dramática para que todos na mesa vissem, e então colocou de volta com uma expressão de nojo teatral. Isso é lixo, ela anunciou. Cheira a comida de rua barata. Ela pegou a tigela e derramou tudo. 4 horas da minha manhã e uma receita que era o último vestígio vivo da letra da minha mãe foram parar no piso de madeira importada do restaurante. É isso que acontece, ela disse alto o suficiente para que os Hendersons 2 mesas adiante ouvissem. Quando seus pais cozinham a vida inteira em algum restaurantezinho caindo aos pedaços. A sala ficou em silêncio daquele jeito específico que acontece quando todo mundo percebe que algo passou dos limites, mas ninguém quer ser a pessoa a dizer isso em voz alta. Meus pais morreram há 16 anos, instantaneamente, segundo o laudo do legista que ainda guardo em casa, numa estrada de 2 pistas nos arredores de Bakersfield. O restaurante foi construído por eles com as próprias mãos ao longo de mais de 25 anos. Aquele restaurante me sustentou no Community College e me ensinou tudo sobre comida, hospitalidade e como fazer estranhos se sentirem importantes. Rosalie sabia disso e usou de propósito como arma. Gemma se levantou, ajeitou o vestido e falou como com associados juniores que perderam um prazo. Não faça uma cena, Hannah. Peça desculpas para a mamãe. Todos ali esperavam que eu chorasse. Vi isso nos rostos deles. A ansiedade de quem esperou anos por esse momento, a garota do mercado finalmente cedendo ao peso de sua origem. Em vez disso, eu me abaixei, segurei a ponta da toalha de mesa e puxei. Vidros explodiram pelo chão. Os bolos com 80 velas deslizaram e bateram no assoalho com um som parecido com um pequeno pedido de desculpas molhado. Os garçons com garrafas de champanhe pararam no serviço, sem saber se era emergência médica ou motivo de fofoca na cozinha o ano todo. Tirei meu avental, usado toda a manhã nos cais, ainda com cheiro de camarão e páprica defumada, e joguei aos pés de Rosalie. A partir de hoje, disse, parei de servir essa família. Jeffrey se levantou tão rápido que a cadeira caiu. 12 anos de precisão cirúrgica ruíram ali, dando lugar a algo bruto e furioso. Ele desferiu o golpe. Segurei o pulso dele no ar perto do meu rosto, com mais firmeza do que eu esperava. Doutor, disse em voz baixa, só para as mesas próximas ouvirem. Essas mãos curam, não agridem mulheres. Rosalie também estava de pé agora, apontando um dedo trêmulo para a porta, o rosto manchado de vermelho com uma raiva que claramente vinha fervendo sob uma década de cuidadosa compostura. Saia! Saia deste restaurante. Você nunca vai ver um centavo do dinheiro desta família. Você me entende? Eu sorri. Não tinha planejado sorrir. Simplesmente aconteceu, frio e calmo, vindo de algum lugar que eu não visitava há muito tempo. Herança, Rosalie? Eu disse. Eu já sou dona deste restaurante. Sou dona do prédio onde funciona o escritório de advocacia da Gemma há 6 anos. Silêncio absoluto, pesado, pressionando os ouvidos. Não esperei ninguém reagir. Peguei a mão do Luke. Meu marido, o calado, que esta família humilhou por 12 anos junto comigo. Saímos juntos, passando pela porcelana quebrada, o bolo desmoronado e os rostos atônitos à mesa, até o estacionamento e o ar fresco da noite do Pacífico. Nenhum de nós disse uma palavra até estarmos os dois no carro. Você vai mesmo fazer isso, disse Luke. Não era uma pergunta. Ele já sabia lá no fundo há mais tempo do que eu imaginava. Eu já fiz, respondi. Agora é só esperar a papelada acompanhar. Na manhã seguinte, o financiamento da clínica de Jeffrey tinha desmoronado. Ele levou 18 meses para conseguir um empréstimo de 4,2 milhões de dólares no Meridian Pacific Bank para construir e equipar seu centro de cirurgia ortopédica. Esse tipo de projeto exigia não só capital, mas também aquele tipo de confiança institucional que leva anos para ser construída. Às 9h14 da manhã,
A gerente de empréstimos ligou informando que o financiamento foi suspenso por tempo indeterminado, aguardando reavaliação das garantias do imóvel. O imóvel era o complexo de consultórios onde Jeffrey planejava alugar espaço. O complexo que eu possuía por meio da Harvest Moon Investments, holding que construí em 6 anos com lucros de 3 aquisições comerciais distintas, incluindo o próprio prédio, cujos contratos estáveis de locação eram essenciais para o empréstimo dele. A manhã de Gemma também não ia bem. O principal cliente da empresa dela, uma companhia de logística de médio porte que ocupava 4 andares em uma torre de escritórios no centro, rescindiu o contrato de representação à tarde, citando mudança nas parcerias jurídicas. A torre também era da Harvest Moon Investments. Isso não pode ser coincidência. Gemma sussurrou isso a Jeffrey à noite, segundo o primo de Luke. A família conseguia vazar informações indiretamente, mesmo sem contato direto com a gente. Não foi coincidência nem exatamente retaliação. Não movi um dedo para derrubar nenhum dos dois negócios. Minha equipe de administração agiu como qualquer proprietário de imóveis comerciais responsável. Eles sinalizaram ambos os inquilinos para reavaliação após um incidente público. 20 testemunhas, louça do jantar quebrada, um médico tentando acertar uma mulher em restaurante, tudo relatado em um relatório de diligência que bancos e clientes corporativos fazem de rotina. Não precisei usar nada como arma, a verdade bastou. Minha administradora de propriedades, uma mulher esperta e direta chamada Patrícia NDI, que comandava as operações de locação comercial da Harvest Moon há 4 anos, me ligou naquele domingo à noite para me explicar o que tinha desencadeado aquilo. Revisão padrão de incidentes, ela explicou. Quando um inquilino ou o principal representante do inquilino está envolvido em uma briga divulgada, agressão, conduta desordeira, qualquer coisa que possa nos expor a risco reputacional como proprietários, isso automaticamente aciona uma reavaliação conforme os termos do contrato mestre de locação. Eu não fiz nada de incomum, Hannah. Eu fiz meu trabalho. O nome Weaver acabou ligado aos 2 alertas desta vez. Perguntei a ela, sentindo uma culpa que não compreendia, se havia algo discricionário nisso, algo que eu pudesse ter impedido se quisesse. Patrícia disse, você poderia ter cancelado, mas não fez. Isso não é a mesma coisa que ter causado isso. Ela estava certa, e levei semanas para realmente acreditar nela. Pausa rápida. Se você quiser mais histórias como essa com melhor qualidade, o link do meu Spotify está na descrição. A notícia circulou na comunidade empresarial como sempre. Primeiro em silêncio, depois por toda parte. 2 contatos do setor imobiliário comercial que conheço há anos passaram a chamar o ocorrido no restaurante de incidente Weaver, como se já fosse um apelido. Um caso que proprietários e credores citariam discretamente sempre que mencionassem a família naquele ano. 3 dias após o jantar de aniversário, Rosalie recebeu uma mensagem em seu celular de um número desconhecido. Pinnacle Tower, sala 4111 da manhã. Vá sozinha se quiser, mas Jeffrey e Gemma também devem ir. Sem assinatura. Rosalie olhou a mensagem por um tempo antes de ligar para Jeffrey. Só soube do que houve na viagem de elevador porque o primo de Luke, que trabalha na segurança, nos contou semanas depois. Os 3 ficaram em silêncio enquanto o elevador subia. O suor escorria na testa de Jeffrey, mesmo com o ar condicionado, e a confiança de Gemma diminuía a cada andar. No 40º andar, as portas do elevador se abriram. Janelas do chão ao teto cercavam o escritório de canto, revelando a cidade brilhando ao sol do meio-dia. Eu estava no centro quando eles entraram, sem avental desta vez. Terno azul marinho sob medida e brincos de pérola da minha mãe, as únicas joias dela que eu ainda tinha. Ao meu lado estava Charles, vestido elegantemente, segurando uma pasta preta grossa com as 2 mãos, com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto nele antes. Não o patriarca calmo que aguentava a crueldade da família nos jantares de feriado, mas alguém com certa firmeza. A encenação acabou, disse Charles. A voz dele era de ferro, nada parecida com o tom suave e cansado que eu estava acostumada a ouvir dele. Rosalie deu um passo para trás, meio cambaleante. Charles, o que é isso? O que está acontecendo? Ele abriu a pasta e a colocou na mesa de vidro entre nós. Havia escrituras, registros de transferência e procurações, todos com selos de cartório reconhecíveis. Deborah Whitfield, tabeliã que cuidava discretamente da papelada da Harvest Moon Investments há quase uma década. 40 anos atrás, disse Charles, comprei terrenos não desenvolvidos em Orlando, Phoenix e Maui. Todos riram de mim, inclusive você, Rosalie, mais de uma vez, em mais jantares do que consigo contar. Hoje, essa terra vale uma fortuna. Mantive tudo isso escondido da família para saber quem realmente se importava comigo e quem só queria o dinheiro. Ele me olhou e disse, só uma pessoa se importou. Ela. Gemma se recompôs mais rápido que os outros. 20 anos de tribunal não somem só porque o chão some. Isso não prova nada, disse ajeitando o blazer. Vou contestar no tribunal esta semana. Transferências de ativos ocultas e avaliações de capacidade duvidosas. Há várias brechas, e você sabe.
Abri outra pasta e a deslizei pelo vidro para ela. Havia avaliações de capacidade médica do Dr. Efraim Ozzy, psiquiatra geriátrico com 23 anos de prática, feitas 8 meses antes, bem antes do jantar ou de tudo se tornar público. Avaliação cognitiva e conclusões sobre competência autenticadas e arquivadas com o advogado do espólio. Cada transferência de Charles para o trust que financiou a Harvest Moon Investments foi feita com orientação jurídica independente, revisada por outro advogado sucessório para evitar conflito de interesse e registrada no cartório anos antes daquele jantar. Gemma folheou 3 páginas em silêncio. Sou presidente e acionista majoritária da Harvest Moon Investments, disse. Também sou dona do restaurante onde ocorreu o jantar de aniversário do seu sogro. Sou dona do prédio comercial onde sua firma opera há 5 anos, Gemma, e do complexo médico que o Jeffrey precisava para a clínica. Por isso, o responsável pelo empréstimo do Meridian Pacific ligou ontem de manhã. Bancos evitam emprestar milhões a um médico que agride mulheres em restaurantes na frente de 20 testemunhas, pois notícias se espalham rápido no mercado imobiliário. As pernas de Jeffrey fraquejaram e ele caiu de joelhos no carpete do escritório. O charme e confiança de um cirurgião respeitado desapareceram. Por favor, restaure o empréstimo. Tenho família, funcionários e equipamentos encomendados. Por favor, Hannah. Olhei para ele por um tempo. Lembrei dos domingos por 12 anos em que ele deixava a mãe me humilhar e até ria. Recordei o barulho da sopa dos meus pais caindo no chão. Eu aguentei as ofensas da sua família por 12 anos, eu disse. Agora você pode crescer sem passar por cima de ninguém. Não é vingança, Jeffrey. É só o mercado finalmente se alinhando à verdade. Rosalie chorava. Choro que se desfaz nas bordas, sem encenação, pois não havia plateia para impressionar. Eu sou sua sogra, ela disse. Você me deve respeito. Aproximei-me o bastante para que ela tivesse que me encarar, em vez de me ignorar como fez por 12 anos. Não se exige respeito após anos destruindo-o, disse firmemente. Você jogou sopa no chão porque não gostou de onde vim. Eu poderia ter deixado passar. Deixei passar uma centena de coisas menores, mas você mencionou meus pais mortos diante de 20 pessoas só para se sentir superior. Esse foi o limite, Rosalie. Você definiu essa linha. Charles pegou a pasta novamente e tirou um envelope lacrado, colocando-o diante da esposa com quem estava casado havia 53 anos, em silêncio. As mãos de Rosalie tremiam tanto que ela precisou de 3 tentativas para abrir o envelope. Papéis de divórcio. Redigidos, como eu descobriria depois, pela própria advogada de sucessões de Charles, Margaret Cohen, com 31 anos de experiência em direito de família e sucessões. 6 semanas antes, de forma silenciosa e metódica, na mesma semana em que Charles mencionou pela primeira vez para mim, quase casualmente, tomando um café na minha barraca do mercado, que estava cansado de passar o tempo que lhe restava fingindo não ver no que sua família havia se transformado. Depois de tudo, Charles, Rosalie sussurrou, encarando os papéis como se pudessem mudar se ela olhasse bastante. Depois de 53 anos? Depois de tudo, ele disse. E pela primeira vez naquela manhã, sua voz firme vacilou um pouco nas bordas. Eu não vou passar o resto da minha vida sentado ao lado de alguém tão cruel assim. Vi você humilhar a única pessoa nesta família que me tratou como alguém que era mais do que uma conta bancária. Tenho 80 anos, Rosalie, e não vou mais fingir que isso é aceitável. Ele então se virou para longe dela, em direção aonde Luke e eu estávamos juntos perto das janelas, com toda a extensão brilhante da cidade atrás de nós. Eu vou ficar, disse Charles, com quem me tratou como família antes de saberem que eu tinha o que quer que fosse. As consequências demoraram quase 1 ano para se resolver. Como sempre acontece nessas situações, depois que o choque inicial passa e a papelada começa a seguir seu curso lento e inevitável. O projeto da clínica de Jeffrey não morreu completamente. Ele acabou conseguindo um financiamento menor através de uma cooperativa de crédito regional, com uma taxa de juros consideravelmente pior, e reduziu toda a operação a uma fração do que havia planejado originalmente. Segundo pessoas que ainda me atualizam, ele passou o último ano recuperando sua reputação profissional, que quase destruiu em um jantar e com um soco. Eu não bloqueei aquele financiamento. Nunca bloqueei nada. O mercado lembrou do que ele fez diante de 20 testemunhas por mais tempo do que esperava. A firma da Gemma sobreviveu, mesmo ela deixando a posição de sócia de capital na primavera seguinte. Segundo o comunicado, foi uma decisão mútua, mas 2 ex-colegas disseram que foi bem menos mútua do que isso. Ela continuou advogando. Eu entendo que ela é boa nisso quando a crueldade não faz parte da descrição do trabalho. Rosalie se mudou para um condomínio em Carlsbad, que foi providenciado pelo acordo de divórcio com Charles. Confortável, suficiente, desconectada da vida e da família que achava controlar por décadas. Não sei se ela mudou. Eu sei que da última vez que o Luke falou com ela, 6 meses depois do divórcio ser finalizado, ela ainda não tinha dito a palavra desculpa em voz alta.
Nem uma vez, nem sobre a sopa, nem sobre meus pais, nem sobre nada disso. Charlie se mudou para nossa casa há 11 meses. Agora tem seu próprio espaço por insistência minha. Ele só fingiu hesitar até ver a vista para o mar da suíte de hóspedes. Na maioria das manhãs, eu o encontro no balcão da minha cozinha antes do nascer do sol, esperando eu ir para os cais, insistindo em me acompanhar para tomar um ar. Embora nós dois saibamos que é mesmo para ele me ver escolhendo camarão do jeito que a mãe dele fazia. Tudo isso há décadas lá no Maine.